Eu vou achar Simão Pedro, João e Tiago e vou mandar prender os três. Mais uma vez, agradeço a você que está nos prestigiando com a audiência de mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 7 do livro Paulo e Estevão, exatamente as primeiras perseguições. Como nós vimos no vídeo anterior, durante a audiência no Sinédrio, no embate entre Saulo e Estevão, que Saulo sempre se considerou, e realmente era, culto, preparado, dominava o grego nas escolas que ele fez em Atenas e Alexandria. Então ele era reconhecidamente como um grande tribuno, acostumado a grandes vitórias, a grandes embates, e naquele dia ele se sentiu suplantado pelos conhecimentos de Estevão. Ele odiava o Cristo, mas também detestava Estevão. Isso era uma das maiores razões para que as perseguições continuassem. Nós vimos no decorrer da sentença anterior, quando, por intervenção de Gamaliel, não foi executada amplamente a sentença, porque deveriam ter mais diligências acerca daquele conteúdo. O Saulo inseriu, naquele momento, a continuidade das investigações com relação aos homens do caminho. De imediato, ele procurou o cônsul-geral, foi indicado o promotor que iria capitanear todas as diligências, ele buscou as pessoas mais próximas que comungavam dos pensamentos dele, deixou de procurar aqueles de Jerusalém que eles sabiam que pensavam de forma semelhante a Gamaliel, então ele teve uma maioria adotando os princípios que ele queria da perseguição. A todos eles mostrava os conceitos expostos por Estevão durante o embate como se fosse a bandeira maior de um movimento contra a lei de Moisés. Quando ele está imbuído disso, consegue também guardas para colocar em todo o perímetro em torno da casa do caminho, as investigações estão continuando, e ele diz em seguida para um dos conselheiros dele: Eu vou achar Simão Pedro, João e Tiago e vou mandar prender os três. Quando ele fala Simão Pedro, um conselheiro fala Simão Pedro, ele vai, por que questiona? Não, porque hoje o Gamaliel faltou ao nosso encontro. Exatamente porque foi convidado por Simão Pedro para visitar a obra da Casa do Caminho. Isto é um absurdo. Será que Gamaliel, meu mestre, perdeu o juízo? Vou organizar uma lista de todas as pessoas nobres que frequentam a Casa do Caminho. E nesse momento, isso tudo foi recrudescido exatamente porque chegou ao conhecimento dele que dois compatriotas dos mais ricos do meio de Israel, exatamente Oséias e Samuel, Natã, haviam doado os seus bens após a divisão com os seus herdeiros, eles haviam doado o restante para a Casa do Caminho. E várias pessoas estavam fazendo a mesma destinação. Ele soube, inclusive, que Oséias e Samuel, além de doarem os bens, eles também tinham entendido que Jesus era o Messias prometido, haviam beijado as mãos de Simão Pedro. Isso fez com que aumentasse em muito a insatisfação de Saulo com relação aos homens de Galileu. Na realidade, a prisão de Estevão repercutiu profundamente entre aqueles que ajudam na obra. Simão Pedro estava inconformado e lamentava profundamente a ausência de Estevão no dia a dia da Casa do Caminho, pela adoração que tinham as pessoas que lá compareciam à figura de Estevão. Agora, o Tiago, entretanto, entendia que o Estevão havia exagerado na defesa da Casa do Caminho e que o embate dele contra um judaísmo dominante não foi estratégico. Ele entendeu que não foi inteligente, que ele poderia ter feito por menos. Simão Pedro contestava isso, dizia exatamente o posicionamento de Estevão naquele dia do embate fez com que muito mais pessoas se interessassem pelo Evangelho de Jesus. E também ele citava como exemplo até a própria manifestação de Oséias e Samuel e muitos outros também da classe dominante que passaram a se interessar pelo Evangelho de Jesus e por tudo que a obra do caminho proporcionava. Em seguida, o Simão Pedro, em função do que Gamaliel havia feito no julgamento lá do Sinédrio,
impedindo a execução imediata do Estevão, ele entendeu que seria importante que Gamaliel conhecesse mais profundamente as obras do caminho. Quando Gamaliel, em aceitando o convite, chega à Casa do Caminho, é recebido por Simão Pedro. Em seguida, Simão Pedro diz a finalidade da casa, como eles estão trabalhando, e oferece a Gamaliel um pergaminho com anotações de Mateus que falam exatamente sobre os princípios de Jesus e os ensinamentos dessa doutrina. De forma cavalheira e generosa, Gamaliel aceita esse documento. Em seguida, ele inicia a visitação da Casa do Caminho. Ao percorrer a metade da primeira enfermaria entre os doentes, ele é surpreendido. Alguém que o conhece, e ele verifica quem é, e ele também identifica e fala: Samônio? O que você está fazendo aqui? Cadê os seus filhos? Os seus bens, o que aconteceu? Aí o Samônio responde: Gamaliel, ainda bem que encontro alguém, um velho amigo, que é testemunha agora das minhas dificuldades, da minha penúria. Os meus filhos me abandonaram. Os meus parentes também. Meus amigos sumiram, todos sumiram. Aqueles frequentadores dos banquetes, no qual você também participou, nenhum deles se fez presente. E com o tempo, eu fui como Jó. Eu vi apodrecer a minha carne dentro do conforto da minha casa. Poucos dias após, foi surpreendido com fiscais de execução que chegam à minha casa com uma ordem para que eu seja conduzido ao Vale dos Leprosos por interferência exatamente dos meus filhos, que se apoderaram dos meus bens, dos meus títulos, da minha casa, e eu fui endereçado ao Vale dos Leprosos como se fosse um criminoso comum aguardando uma sentença. Em lá chegando no Vale dos Leprosos, eu verifiquei que a única alternativa que me cabia era fugir. E foi o que eu empreendi. Fugi, andei por alguns dias, procurando chegar a Jerusalém na expectativa de encontrar algum amigo daquela época dos banquetes que pudesse me ajudar. Fiquei com os pés em chagas, não consegui lograr êxito na minha caminhada, mas felizmente fui socorrido por um carroceiro que me conduziu até a esta obra da Casa do Caminho, onde eu encontrei paz e conforto. E aqui chegando, eu sou testemunha de como esta casa é importante. E vou lhe adiantar, Gamaliel, para mim, o profeta de Nazaré é o Messias prometido. Gamaliel, de certa forma surpreendido, falei: entendo as suas observações. Eu sei que os homens do caminho realizam um trabalho muito importante de assistência. Agora, entretanto, você entender que ele é o Messias, eu acho que é uma demasia. Reitero que, no meu entendimento, Jesus Cristo é o Messias. Se eu tivesse saúde, identificado com a minha família e na posse de todos os meus bens, bens esses que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora de Jesus. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sem quem me deu a mão amiga. Como israelita, amante das leis de Moisés, temos esperado um Salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. A enfermidade, porém, é conselheira ansiosa e esclarecedora. De que valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer em um corpo apodrecido? E onde está o príncipe poderoso, pergunto Gamaliel, da terra, que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Foi exatamente na câmara escura do sofrimento que eu encontrei o Jesus Cristo, para compreendê-lo melhor. Hoje creio que o seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando sobre a morte corporal. Retrucou Gamaliel: é justo, não posso ser contrário às suas manifestações, pois eu estou no gozo dos meus direitos, com todos os meus bens, justamente
com o carinho dos meus familiares. Exatamente, Gamaliel. Foi por isso que Jesus afirmou: eu vim para os doentes e para os aflitos. Aí Gamaliel, com um sorriso no rosto, diz: Você tem razão, eu vou ler melhor os ensinamentos de Jesus. Gamaliel conclui a visita e, quando está se despedindo já à porta, ele aconselha a Simão Pedro que use as regras básicas do judaísmo. Todos que batessem até a casa do caminho, que o Pedro determinasse a circuncisão e que também não ignorasse os princípios dos templos. Por que ele está sugerindo isso a Simão Pedro? Exatamente porque ele ficou assim muito favorável ao que assistiu na Casa do Caminho. E diante desse movimento dele íntimo, de reconhecimento daquela obra, ele sabia que as perseguições continuariam. No entanto, se ele adotasse algumas das regras do judaísmo, poderia amenizar o que viria a acontecer com as perseguições, sobretudo aquelas que estão encetadas por Saulo. Dando sequência à perseguição dos homens do caminho, após fazer aquela relação de pessoas que frequentavam a casa, após determinar a detenção de Oséias e Samuel, até que eles recobrassem o sentido no entendimento do nosso Saulo, ele vai até a casa do caminho e é recebido por Simão Pedro à porta. E ele pergunta: és Pedro, o pescador de Cafarnaum? Pedro responde que sim. Ele diz: estás preso. Simão Pedro é algemado, ele penetra no interior da casa, passa por todas as enfermarias, procurando os demais galileus. Ele encontra em seguida a João. João facilmente e com serenidade se entrega, é também algemado. No fundo da enfermaria, ele encontra o Filipe e também o algema. Fica faltando um. Vai ao fundo da casa e no biombo, que é os aposentos do Tiago, encontra o Tiago. E ele é surpreendido. Por quê? Tiago está circunflexo, de joelho e diante dele, lendo a lei de Moisés. Ele pergunta: tem alguém aqui que segue esta lei? E Tiago responde propositadamente e pensado também sobre a forma de se livrar, já que se ele também fosse preso, quem poderia dar continuidade à obra, já sabendo que Simão Pedro e João já estavam, e Filipe algemados? Ele vai dizer o seguinte: aprendi com meus pais, e os meus avós me recomendaram também a de joelho sempre buscar a luminosidade da lei de Moisés. Ele: então o que você prefere? Você prefere a lei de Moisés ou o ensinamento do Cristo? Ele responde: a lei é a primeira divindade. Mas você também não conheceu, não é amigo do carpinteiro? Ele diz: a lei de Moisés não me proíbe de ter amigos. Diante dessas respostas, ele verifica que o Tiago deveria permanecer solto e dar essa ordem para os guardas: este não será algemado. Em seguida, ele retorna com os 3 algemados pelo interior da enfermaria e vai até a porta de casa, onde há um espetáculo que tocava a todos, porque os doentes da casa, aqueles que poderiam se movimentar, alguns que andavam e outros que se arrastavam, estavam todos em torno de Simão Pedro, beijando as mãos de Simão e preocupados: pai, e se o matarem? Ele: encontrar-me-ei com o mestre e com ele voltarei, disse Simão Pedro. Ele determina que esses doentes se afastem e conduz todos para o encarceramento anteriormente planejado. O Evangelho de Jesus continuava sendo desenvolvido exatamente através daquele embate de Estevão com Saulo no Sinédrio. Muitas pessoas estavam interessadas e era bem maior o número de pessoas procurando entender o Evangelho de Jesus. Isso fazia com que o Saulo fortalecesse cada vez mais os atos de perseguição. Ele insiste em usar de toda a força. A prisão de Oséias e Samuel permanece, leis que são precárias
ele procura recrudescê-las, né? Há uma lista realmente daquelas pessoas que frequentavam a Casa do Caminho e que tinham recursos, e todos vão responder a um rigoroso inquérito, de sorte que as pessoas que dispunham de recurso e que admiravam o Evangelho de Jesus resolvem sair da cidade. Vão para a Síria, vão para a Arábia, vão para a Cilícia, esses que tinham mais recursos, procurando fugir do rigor desses inquéritos encetados pelo Saulo de Tarso. Com todas as perseguições já desencadeadas, então chegamos ao dia da Assembleia Excepcional. No ambiente do tribunal estavam presentes o sumo sacerdote, os demais juízes, também Saulo, Gamaliel. Mais uma vez, as pessoas menos favorecidas, os doentes, foram proibidos de ter acesso ao tribunal, mas dessa feita ficaram todos fora na praça pública, gritando desesperadamente, todos clamando pela liberdade de Simão Pedro. De sorte que no interior da Assembleia Geral havia um certo constrangimento dos próprios juízes. Num canto, o Gamaliel conversava com o sumo sacerdote, de uma conversa íntima, mas todos estavam muito curiosos do que estaria se tratando naquele ambiente. Os juízes também estavam todos preocupados, porque muitos desses juízes, nas suas residências, nos dias que antecederam esta Assembleia, foram procurados por pessoas adeptas dos Galileus do Caminho, procurando interceder em favor daqueles aprisionados, né? Simão Pedro, Tiago, Filipe e Estevão, que já estava recolhido. Após conversar com o sumo sacerdote, Gamaliel se dirige a Saulo e diretamente perguntando: Saulo, qual é a proposta da acusação? Saulo responde: bem, como eles são de Galileu, eles não têm direito à defesa nesse tribunal e vou pedir a condenação de todos à morte. Aí o Gamaliel fala: estou aqui como o seu velho orientador, dos ensinamentos, pela amizade que nos une, eu lhe peço de coração que você não os condene à pena de morte. Simão Pedro é um homem bom, que vem fazendo um trabalho extraordinário na Casa do Caminho. João também já mostrou que é um homem voltado para causas dos menos favorecidos, assim como Filipe. E Estevão também nem se fala, por tudo, é uma representação entre os menos favorecidos. Nós sabemos, Saulo, que o judaísmo, com todos esses anos, jamais criou uma condição de apoio, de assistência aos menos favorecidos. Tudo isso nós encontramos na Casa do Caminho. Na realidade, os homens do caminho estão trazendo uma nova noção sobre os direitos e as assistências que devem ser prestadas às pessoas menos favorecidas. Saulo, surpreendido, dirige-se ao Gamaliel e fala: Gamaliel, não é possível que você também esteja lendo o Evangelho de Jesus. Estou, na realidade, a ler, respondeu Gamaliel. E acho que temos muito que aprender com relação aos direitos religiosos e assistências que eles prestam. Estive na Casa do Caminho e presenciei o excelente trabalho lá desenvolvido. Agora, só peço reservas em razão da amizade que nutro com você, que entendo que você recebeu muita orientação espiritual minha, que em nome dessa amizade você não revele o que eu estou lhe falando, que fique somente entre nós, porque não seria interessante, causaria grande prejuízo se aqui diante do Sinédrio, alguém como eu, com esse conhecimento todo, se revelasse um seguidor desta doutrina. Por favor, mantenha a reserva necessária. Bom, fique tranquilo, mas eu entendo que a condenação de todas as pessoas que eu pedi tem que acontecer exatamente para preservar o judaísmo, senão nós seremos responsáveis pelo fim do judaísmo. Ele diz muito pelo contrário. A sua autoridade não será abalada se você pedir absolvição, porque, meu filho, toda autoridade provém de Deus. Nós somos apenas os instrumentos da autoridade. Em seguida, Saulo responde: bom, considerando que Simão Pedro e Filipe são casados, eu vou permitir que eles, em sendo absolvidos, continuem aqui em Jerusalém. Agora, com relação a João, eu pedirei o banimento dele, e com relação a Estevão, eu não abro mão da execução por apedrejamento. Alguém dos galileus tem que ser punido com a pena de morte. Diante da veemência
demonstrada por Saulo nesse diálogo, Gamaliel resolve concordar, entendendo que o Estevão iria para o sacrifício em benefício dos demais. Em seguida, surpreendendo a toda a Assembleia, o Saulo usa da palavra e pede a absolvição de Simão Pedro e de Filipe, pede o banimento de João e reitera o apedrejamento de Estevão. Toda a Assembleia, de certa forma até satisfeita, porque sabia da repercussão externa e os manifestantes que lá estavam ainda gritando até aquele momento, durante todo o decorrer da Assembleia, todos acolhem, por unanimidade, a manifestação de Saulo. Saulo aproveita o ensejo e convida a todos para, na semana seguinte, assistirem à cerimônia pública de apedrejamento de Estevão. Eu reitero mais uma vez o meu agradecimento a você que se inscreveu no canal. E peço àqueles que assistiram o vídeo que também se inscrevam, que seria muito importante que tivéssemos igual número daqueles que assistiram correspondendo ao número de inscritos. Mande para o companheiro, compartilhe. Vamos divulgar essa doutrina tão maravilhosa. Até a próxima semana e muito obrigado pela alegria que vocês estão nos proporcionando.